Jornalista Daniela Lima chorou ao confirmar essa notícia terrível sobre o Lula e a esquerda está completamente devastada nesse dia de hoje, gente, tá? Outra bomba gigante que eu vou trazer nesse boletim para vocês, gente, tá? Os servidores da Receita Federal peitaram e confrontaram o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e se tornaram os grandes heróis brasileiros, gente, tá? Servidores da Receita Federal acabou de peitar e confrontar o ministro Alexandre de Moraes. A guerra foi declarada entre a Receita Federal e ministro Alexandre de Moraes, e eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa briga, que é uma verdadeira briga de cachorro grande. Alexandre de Moraes versus Receita Federal, e o motivo dessa treta gigante é que vocês vão ficar chocados, gente, tá? Vamos trazer aqui mais um capítulo dessa treta gigante entre Receita Federal e Alexandre de Moraes, que vocês vão ficar chocados, gente, tá? E outra bomba gigantesca, gente, tá? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que recentemente invadiu a Venezuela lá e prendeu o ditador Nicolás Maduro. Donald Trump acabou de confirmar aqui agora, neste exato momento, que vai invadir mais um país, gente, tá? Ele fez pior. Diz que seu exército já está a postos, tudo pronto para começar a invasão. E ele fez pior, ainda anunciou a data. Anunciou o país, a data, disse que seu exército já está pronto e ele confirmou que vai invadir, sim. Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia, que inclusive deixou o Lula completamente desesperado. E por que o Lula ficou desesperado com essa notícia? Aí vocês vão ficar chocados, gente, tá? E falando em chocado, gente, grandes autoridades em Brasília não dormem nesse dia de hoje. Por quê? O Daniel Vorcaro, aquele que sabe tudo, que tem todas as provas, vídeos, áudios, Daniel Vorcaro acabou de soltar a maior bomba que implodiu Brasília. Também aqui agora, neste exato momento, gente, tem uma nuvem preta, negra, pairando em cima de Brasília. Tá, gente? Foi uma notícia bombástica que o Daniel Vorcaro acabou de confirmar. E eu vou trazer também essa informação completíssima, gente. Então já deu para vocês perceberem que o judiciário e a política brasileira tá um caos e um tsunami nesse dia de hoje, né? Vou trazer tudo isso e ainda tem outras informações para atualizar aqui todos vocês, gente, tá? Quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui no nosso canal. Quem tá caindo aqui de paraquedas pela primeira vez, seja muito, mas muito bem-vindo. É um prazer enorme ter vocês aqui prestigiando o nosso trabalho. Espero que vocês gostem muito, tá? Rapidamente, antes de tudo e qualquer coisa, só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem, gente, tá? Estão preparados? Tá? Se tiver de pé, senta, fica confortável, pega a pipoca, porque tem muita coisa interessante para trazer aqui a partir de agora nesse mega boletim para vocês, gente, tá? E logo de cara, tá, gente? Eu não vou aguentar. Nossa queridíssima, que eu amo de montão, vocês sabem muito bem o quanto eu admiro essa mulher. Ana Paula Henkel, gente, tá? Detonou o ministro Alexandre de Moraes sem dó nem piedade e acaba de revelar o desespero da Globo, tá? O desespero da Globo com o monstro que eles criaram, que agora estão tendo muita dificuldade para derrubá-lo. Desespero da Globo com o ministro Alexandre de Moraes. Quem diria, gente? Eu falo para vocês que o mundo não gira, o mundo capota. A mesma Globo que batia palma, tá? Que batia continência pro Moraes quando ele estava lá perseguindo o Bolsonaro, quando estava julgando, quando estava, né, colocando o Bolsonaro na prisão. Deixa o Moraes ferrar e lascar com o Bolsonaro. Só que agora, né, gente, o plot twist carpado aconteceu, tá? E agora o Moraes se rebelou contra a Globo, que outrora estava batendo palma para ele. Agora que o Moraes está indo para cima da Globo, eles estão desesperados para derrubar o monstro. Vejam só, que bomba que a Ana Paula descobriu e revelou para nós. Vejam só. Bom, Paula, celeridade seletiva, né? Porque imagina se o Supremo tivesse essa celeridade,
ou se tivesse tido essa celeridade durante a Lava Jato, se tivesse investigado quem de fato estava envolvido com corrupção, com fundos de pensão, por exemplo, né? E agora o que a gente vê é uma proteção, uma blindagem, principalmente a família do ministro Alexandre de Moraes, a esposa. Até agora nós não ouvimos absolutamente nenhuma explicação plausível sobre um contrato de 129 milhões de reais. Eu conversava semana passada com um amigo meu, que é um grande advogado criminalista aqui nos Estados Unidos, e eu perguntando para ele sobre os honorários aqui nos Estados Unidos, que provavelmente é até mais caro que no Brasil, né? E aí eu contei para ele dos 129 milhões de reais, transformamos isso em dólares, e ele disse, mas impossível. Impossível, nem o melhor jurista, constitucionalista, advogado, criminalista faria um contrato desta magnitude. Ou seja, é uma coisa impensável, né? E agora o que está acontecendo é que por causa da mensagem, vamos detonar os mensageiros, né? Paula, eu passando os olhos hoje, até eu tive que fazer um vídeo, até coloquei nas minhas redes sociais, sobre o comportamento da imprensa, e assistindo ao canal Globo News, eu me deparei com uma cena no mínimo inusitada, eles reclamando, vejam vocês, nós estamos falando o que eles falaram hoje, nós estamos falando há 7 anos, eles reclamando de um inquérito das fake news, de um inquérito, né, o 4781, que é um absurdo, esse inquérito está aberto, e aí tudo que os ministros acham que é perseguição aos ministros, eles colocam nesse inquérito e abrem investigações de ofício, não tem provocação nenhuma do Ministério Público, simplesmente a Receita Federal conversando diretamente com ministros do Supremo Tribunal Federal, sem passar pelo Ministério Público, mas que absurdo isso, e um outro jornalista da emissora dizendo, não, mas olha, os ministros não podem vir atrás da imprensa, nós estamos apenas fazendo o nosso serviço. Pois sejam muito bem-vindos, então, à era da perseguição a jornalistas exilados, cidadãos exilados, censurados, perseguidos, um ex-presidente na cadeia injustamente. Sejam muito bem-vindos. Vamos ver se é tarde demais já. É tarde demais, né? Porque o monstro ficou tão gigante, que eles agora não estão conseguindo derrubar, né? E olha que a Malu Gaspar vem trabalhando forte para isso, gente, tá? Malu Gaspar, Lauro Jardim, os dois do jornal O Globo, gente, tá? Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, fez aí algumas denúncias, Andresa Matais do Metrópolis, tá? Gente, o que mais está acontecendo é jornalista, tá? Que outrora aí batia palma, né, pro ministro Alexandre de Moraes, estão aí completamente desesperados, soltando uma matéria, uma bomba atrás da outra para derrubar o monstro que eles criaram. Mas o Alexandre de Moraes tá lá, gente, tá duro na queda, que tá forte. Ele ficou forte graças a esses mesmos jornalistas que hoje estão desesperados, né? Então, assim, aquilo que a gente já denunciava, já falava já há 7 anos, essa abertura, né, desse inquérito das fake news, que foi aberta pelo ministro Dias Toffoli, assim, na canetada, né? Sem provocação, sem nada. E ele escolheu, ó, quem vai ser o relator disso aqui, Unidunide? Não, ele já foi lá e pá! Quem vai ser o relator vai ser você, ministro Alexandre de Moraes, porque eu sei que eu posso contar com a sua fidelidade, então você será o relator, e eles estão mandando e desmandando aí, né, perseguindo, segundo aqui a Ana Paula Henkel e a imprensa, jornalistas e a torta direita, principalmente quando é coisa da direita, né? Agora a esquerda está sofrendo, agora a militância, os jornalistas de esquerda estão sofrendo aquilo que os jornalistas e apoiadores do Bolsonaro sofreram durante quase 7 anos. Agora que eles começaram a sentir a mão pesada do Moraes. E agora eles estão tentando aí derrubar o monstro que eles criaram, e tá difícil. Gente, tá? Agora tá dando para entender por que a Malu Gaspar, Lauro Jardim e os outros jornalistas aí militantes de esquerda estão desesperados, soltando uma bomba atrás da outra contra o Moraes. Agora tá... Vocês viram o motivo? Agora que eles querem derrubar a cobra que eles criaram. Vamos ver, né? A pergunta da Ana Paula, que espero que agora não seja tarde demais, né? Vamos lá, gente. Daqui a pouco, gente, eu vou trazer uma bomba para vocês. Daniela Lima chora ao confirmar a notícia terrível sobre o Lula,
que devastou a esquerda nesse dia de hoje. Mas antes, deixa eu trazer aqui uma bomba revelada nesse dia de hoje com relação ao Daniel Vorcaro, gente, tá? Bomba, bomba, bomba. CPMI do INSS antecipa depoimento de Daniel Vorcaro para segunda-feira. Para desespero de grandes autoridades em Brasília, o homem vai falar antes do que se imaginava, gente, tá? E sim, está confirmado, Daniel Vorcaro vai falar. Tá aqui a informação. CPI mista do INSS antecipou para a próxima segunda-feira, 23, o depoimento do banqueiro dono do Master, Daniel Vorcaro. Inicialmente, a oitiva estava marcada para a próxima quinta, na semana que vem, mas o presidente da CPI, senador Carlos Viana, antecipou, segundo ele, para dar prioridade aos trabalhos da comissão, para que Vorcaro fale à CPI mista antes de falar à Comissão de Assuntos Econômicos. Então, assim, gente, ele vai fazer 2 depoimentos da semana que vem. Depoimentos marcados, então, para segunda-feira, às 16 horas. Então, saiu a data em que o Daniel Vorcaro vai falar na comissão, na CPI, gente. Tá aqui, segunda-feira, estava previsto para ser na outra quinta, então foi antecipado para a próxima segunda, às 16 horas. Vorcaro vai falar somente sobre os descontos não autorizados de aposentados e pensionistas. Segundo Carlos Viana, são mais de 250 mil contratos de empréstimos consignados vinculados ao banco com irregularidades. Contratação de descontos sem autorização. Os senadores querem saber também se foram tomadas medidas para garantir o ressarcimento. O acordo é para que ele fale somente sobre este assunto. Em troca de ele não entrar com pedidos de habeas corpus sobre o Master Daniel Vorcaro, deve falar, então, na Comissão de Assuntos Econômicos, provavelmente na próxima terça-feira, gente. Tá aí. Daniel Vorcaro vai depor na CPMI e falar sobre o escândalo da roubalheira do INSS, que deixa muita gente preocupada. Esse assunto, escândalo da roubalheira, fraude dos descontos dos velhinhos do INSS, preocupa muita gente, né? Lulinha, Lulão... Muitas autoridades. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Vocês sabiam, gente, que o Donald Trump anunciou que vai invadir mais um país? Sim, gente, tá? Donald Trump, inclusive, saiu até a data. E essa notícia gerou desespero no Lula. Vocês estavam sabendo dessa notícia? Tava, não? Vou trazer aqui agora na tela para vocês. Tá aqui, gente, tá? Deixa eu ver se tá saindo bonitinho aqui na tela. Tá ok? Matéria do Metrópolis. Estados Unidos estão prontos para atacar o Irã neste fim de semana. E o Lula, gente, deve estar desesperado com essa notícia. Recentemente, Donald Trump, o exército dos Estados Unidos, invadiu a Venezuela, capturou e prendeu o grande aliado histórico do Lula, o ditador Nicolás Maduro, que está preso nos Estados Unidos. Agora, Donald Trump acaba de confirmar que os Estados Unidos está pronto, gente, para atacar o Irã. E saiu até a data, nesse fim de semana. Tá aqui, os Estados Unidos estão preparados para realizar um possível ataque contra o Irã, tá, gente? Já nesse próximo sábado. O presidente Donald Trump, no entanto, ainda não bateu o martelo sobre a operação. As informações foram divulgadas pela emissora norte-americana CBS News. Nesta quarta-feira, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que os Estados Unidos têm muitos motivos para justificar um eventual ataque contra o Irã, em meio à recente escalada de tensões com o país persa. A declaração foi dada um dia após mais uma rodada de negociações entre os dois países realizada em Genebra, na Suíça. Retomadas no início deste mês, as conversas têm como foco o programa nuclear iraniano, considerado pelos norte-americanos, assim como por Israel, uma ameaça à segurança internacional, né? Uma ameaça à segurança internacional. As discussões enfrentam impasses que envolvem principalmente o enriquecimento de urânio por parte do Irã, visto pelo governo do Ayatollah Ali Khamenei como um direito legítimo do país. Além disso, temas como o programa de mísseis
balísticos iranianos e o apoio de Teherã a grupos regionais que se opõem a Israel. Também são demandas dos Estados Unidos e de Donald Trump, gente. Então, tá aí. Segundo informações da CBS News, Estados Unidos, o exército de Donald Trump já está a postos, já está pronto, a ponto de comando, só esperando o Donald Trump bater o martelo e enviar esse exército, né, para atacar o Irã, gente, tá? Lembrando que quando o Donald Trump menciona ou fala coisa nesse sentido, o homem não tá para brincadeira. Vocês viram que recentemente ele invadiu a Venezuela, capturou e prendeu o ditador da Venezuela, salvou a Venezuela. E agora Donald Trump vem trabalhando para salvar o Irã daquela... É tão perverso, gente, é tão cruel aquele regime que, né, o Lula faz muitos acenos, né? É tão cruel e perverso, tantas pessoas perderam as suas vidas, gente, recentemente ali no Irã. Que eu vou ser muito sincera e honesta com vocês, o Trump tá tendo até muita paciência devido a tantas mortes que aconteceram agora recentemente, mas foram muitas mesmo. Donald Trump está tendo muita paciência, por muito menos ele foi lá, invadiu a Venezuela e capturou o ditador. Então assim, gente, tá? Fiquem a postos, fiquem aí atentos, porque a qualquer instante, segundo informação aqui, está previsto para acontecer já no próximo sábado. Aí, gente, tá? Vai... Se isso acontecer, o Lula deve entrar em completo desespero. Deixa eu trazer aqui agora para vocês, gente, tá? Uma informação que eu fiquei, assim, chocada. Eu não vou colocar, podem ficar tranquilos que eu vou poupar o ouvido de vocês, não vou colocar o vídeo do Lula. Mas aqui, nesse evento, o Lula disse o seguinte, Lula, ele critica na Índia, ele está na Índia, né? Ele criticou o avanço da inteligência artificial e fala da necessidade de regulamentar as Big Techs, as redes sociais, para resguardar os direitos humanos. Ele diz o seguinte, abre aspas, conteúdos falsos manipulados por inteligência artificial distorcem processos eleitorais e põem em risco a democracia. No meu ponto de vista, o Lula deveria falar isso aqui na cara do seu grande aliado político, o Rogério Correia, tá? O deputado federal vergonhosamente eleito pelo estado de Minas Gerais, que é uma decepção para Minas Gerais. O deputado Rogério Correia, que é um grande aliado do Lindbergh, lambe-botas do Lula, petista. Recentemente, Lula, esse aqui tá recado pro Lula, né, Lulinha? O seu aliado, o Rogério Correia, divulgou uma fake news, né, que foi manipulada através de inteligência artificial, divulgou aquela foto, tá? Uma foto de inteligência artificial, onde estava lá o Bolsonaro, Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do Banco Central. Pois é, Lula. Você avisou o seu aliado lá, o Rogério Correia, que ele está divulgando fake news, né, que foi manipulado através de inteligência artificial? Então, dentro do seu partido, tem gente divulgando fake news. Então, assim, isso aqui, gente, é hipocrisia, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. São um bando de hipócritas. Gente de dentro do partido do Lula divulgando fake news. E cadê? Eu não vi ele sendo inserido lá no inquérito das fake news do Dias Toffoli e do Moraes. Por quê? Por que será que o Rogério Correia não foi incluído no inquérito das fake news? Foi lá, a justiça foi lá, mandou retratar, ele teve que soltar uma nota lá na rede social, na mesma rede social que ele divulgou fake news, a justiça determinou que ele divulgasse lá uma nota pedindo perdão para o Bolsonaro pela fake news. Isso faz um estrago eleitoral. Porque o Lula disse aqui, faz um estrago eleitoral, sim. E a própria esquerda está se utilizando de inteligência artificial para derrubar a oposição. Que vergonha. Aí lá na Índia, temos que tomar cuidado com fake news. Diz isso pro seu próprio partido, Lula, tá? Eu fico furiosa, gente, furiosa. E agora, vocês sabiam que a Daniela Lima... Gente, Daniela Lima, basicamente chorando, confirmando notícia terrível pro Lula da Silva. Bateu o desespero, tá? A blogueira Daniela Lima, a maior lambedora de botas do Lula, acho que da face da terra, preocupadíssima com o crescimento de Flávio Bolsonaro, gente, tá? Essa notícia é uma tragédia pro Lula. É uma notícia terrível pro Lula.
Flávio Bolsonaro, gente, crescendo de forma avassaladora. O Flávio Bolsonaro simplesmente atropelou o Lula nas últimas pesquisas. Tem gente, tá? Ele disse, não sou eu não. Aqui, ó, a cara de choro, olha ali. Praticamente chorando as pitangas, Daniela Lima, vejam só. O Palácio do Planalto tem suas próprias pesquisas, vem fazendo seus próprios levantamentos, tem tudo mapeado. Estão esperando uma eleição folgadíssima, uma vitória folgada? Não. Um passeio, um parque? Não. Estão esperando uma eleição acirrada. Estão indo pra luta, né? O Lula mesmo disse, acabou, Lulinha, paz e amor daqui a pouco. Foi o recado que ele deu. Por quê? Porque sabe que vai ter que brigar pesado, brigar feio. Mas quando a gente vai analisar a pesquisa, mais do que o número, o importante é você ver a curva, né? Se o candidato está em curva ascendente ou não. E Flávio Bolsonaro mostrou que desde que se apresentou como representante do clã, e em especial do pai, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, vem agregando capital eleitoral ao seu nome. Então ele está, de fato, numa curva ascendente. O Palácio do Planalto tem suas próprias... Gente, é aquele negócio que eu disse pra vocês, né? O Flávio Bolsonaro, ele não tá crescendo assim, ele tá crescendo assim. E o Lula tá ficando, gente. O Lula estagnou. O Lula não adianta ele distribuir auxílio gás. Olha a cara de choro da mulher aqui, gente, tá? Não adianta, gente, tá? O desespero bateu na porta do Lula, porque não adianta o Lula ficar distribuindo gás à torta e à direita, não adianta o Lula ficar distribuindo Bolsa Família, não adianta o Lula ficar distribuindo auxílio, benefício, utilizando dinheiro sem dó, né? O nosso dinheiro do nosso imposto, distribuindo um monte de benefícios, utilizando a máquina pública. Não adianta o Lula ficar aí torrando dinheiro em escola de carnaval para fazer propaganda antecipada. Não adianta nada que o Lula faça. Está freando o crescimento do Flávio Bolsonaro, que está crescendo assim. O desespero do Lula é porque ele achou que o Flávio ia crescer assim, devagarinho. Não, o Flávio está assim, numa curva ascendente, assim, sem precedentes. E o desespero está tomando conta, claro, né, gente, tá? Gente... O Deltan Dallagnol soltou uma bomba gigante. Servidores da Receita Federal, tá, declararam guerra contra o ministro Alexandre de Moraes. E é sobre aquela questão, né, de servidores da Receita Federal terem quebrado o sigilo da esposa do Moraes, ter vazado tudo na imprensa, e o Alexandre de Moraes ficou completamente desesperado, foi para cima da Receita Federal, divulgou nomes de servidores da Receita Federal, né? Os caciques da Receita Federal não gostaram da atitude do Moraes e basicamente estão declarando guerra contra Moraes. Assistam porque é uma bomba gigante. Vejam só. Alexandre de Moraes. Servidores da Receita... Deu ruim para Alexandre de Moraes. Servidores da Receita contra-atacam Moraes e viram heróis nacionais. Que virada de jogo, gente. Olha, por essa o Moraes não esperava. Então para tudo que você está fazendo por aí, porque o que o Moraes jamais imaginou que ia acontecer está acontecendo. Os servidores da Receita Federal, eles não deixaram barato, contra-atacaram Moraes, o STF e com tudo. E mais, os servidores da Receita que foram acusados de vazar os dados do Moraes, do Toffoli, viraram simplesmente heróis nacionais. Eu vou te mostrar tudo isso agora, bora lá. O Unafisco Nacional, que é a associação que representa os auditores fiscais, soltou uma nota que é devastadora, que eu vou ler com vocês aqui, e a Cruzoé trouxe detalhes completos aqui dessa reação. Olha aí, os auditores fiscais da Receita Federal não podem mais uma vez... Por que mais uma vez, Eltan? Porque isso aconteceu em 2019. Auditores da Receita investigavam as famílias de Dias Toffoli e de Gilmar Mendes. Aí o Dias Toffoli levanta a bola pro Moraes chutar. Instaura um inquérito do fim do mundo e coloca nas mãos de Moraes. E aí nesse inquérito, debaixo de sigilo, eles mandam parar as investigações contra as famílias do próprio Toffoli e do Gilmar Mendes. E afastam os auditores fiscais, mesmo sem ter prova de nenhuma ilegalidade. Mesmo sem o Supremo não ter poderes para dar uma ordem dessas contra auditores fiscais que estão fazendo lá legitimamente o seu trabalho de fiscalização. E era uma investigação que apurava inclusive indícios de lavagem de dinheiro relacionados aos ministros, gente. Então veja aqui, os auditores não podem, mais uma vez, ser transformados em bodes
expiatórios em meio a crises institucionais ou disputas que não lhe dizem respeito. Bode expiatório é aquele que não tem culpa, mas que leva a culpa por um erro, por um escândalo, por alguma coisa. O que o Supremo está fazendo é o que eles vão dizer em seguida. A instrumentalização dos servidores públicos para deslocar o foco do debate público compromete a credibilidade das instituições. Gente, o que o Supremo está fazendo é desviar o foco do escândalo do Master, do envolvimento dos ministros, para colocar culpa sobre auditores fiscais que não tem nada a ver com esse peixe. Segue aqui. A Receita Federal é um órgão listado e seus servidores não podem ser submetidos à exposição pública ou constrangimentos institucionais antes da conclusão das apurações. Mais ainda, a apuração nem se desenvolveu ainda. Pessoal, vocês entenderam aqui o recado? Os servidores, eles estão dizendo diretamente: não vamos ser usados como bode expiatório para o Supremo justificar suas ilegalidades para desviar o foco do escândalo do Banco Master, que envolve Moraes e Toffoli, para os auditores da Receita. E tem mais. A Folha de São Paulo revelou que o Unafisco criticou o fato de que os auditores nem concluíram, a Corregedoria da Receita nem concluiu a investigação interna ainda sobre o que aconteceu. E o Moraes já mandou a Polícia Federal como um cachorro raivoso em cima deles, com tornozeleira, passaporte cancelado, afastamento. Olha só aqui como que esse servidor aqui deu a letra do que está acontecendo. Um auditor fiscal reclamou da ação e disse que a categoria cumpre o papel de bode expiatório para justificar o lugar de vítima que o Supremo Tribunal Federal precisa adotar. É exatamente isso. Na avaliação dele, as medidas são autoritárias em defesa do próprio Supremo. A entidade lembra que em 2019, também por meio do mesmo inquérito das fake news, o ministro Moraes afastou 2 auditores por suspeita de vazamento de informações de parentes de ministros. Acontece que, em seguida, as acusações não foram comprovadas e os servidores foram reintegrados. Por que não foi comprovada? Porque não tinha nada de ilegal. O objetivo deles aqui era parar as fiscalizações sobre as famílias e que nenhum auditor novamente ousasse investigar um ministro. Sabe com quem você está falando? Eles estão dando uma carteirada, gente. É uma carteirada na cara dura. E é isso que eles estão fazendo de novo. E você entendeu o que está acontecendo aqui? Moraes e o STF precisam ser as vítimas para eles construírem a narrativa de que o tribunal está sendo atacado por forças externas. Os servidores da Receita estão sendo transformados em vilões para o STF poder se apresentar como vítima. Ponto. Podia parar o vídeo aqui. Por isso que teve a operação contra eles, quando na verdade quem está sob escrutínio e debaixo de suspeita são os próprios ministros e as suas famílias, pelo envolvimento com o Daniel Vorcaro, pelo envolvimento pelo Banco Master e os outros escândalos. Então o STF está querendo usar a Receita numa manobra que ele chama de diversionista. Já ouviu essa palavra? É quando você muda o foco, você distrai. Eles querem virar o jogo usando os auditores. E os servidores, eles estão percebendo isso e estão reagindo. Um auditor até revelou para a CNN que o acesso aos dados da enteada do Gilmar Mendes foi por engano. E já tinha esclarecido isso para a Receita. E mesmo assim está lá com uma tornozeleira eletrônica. É ou não é abusivo? É ou não é excessivo? É ou não é desproporcional? Gente, esse auditor ele ganha quase tanto quanto o ministro do STF no final da carreira. Vocês acham que ele ia arriscar tudo isso por uma irregularidade que fica rastreável lá no sistema, registrada ali na Receita? E olha, nada da enteada do Gilmar vazou. Então eles estão intimidando, aterrorizando todo mundo para ninguém nunca mais mexer com eles, ministros. A mensagem é: quem mexer com a gente, ainda que sem querer, vai ser esmagado. Pessoal, eu vou ser muito sincera e honesta com vocês que estão do outro lado e me assistindo, gente, tá? Essa bomba que o Deltan Dallagnol acabou de explodir, ela é muito pior do que a gente imaginava, porque abre um precedente extremamente perigoso, gente, tá? Vocês se lembram daquela carta que o Edson Fachin soltou, aquela nota fajuta que o Edson Fachin soltou na imprensa para passar pano, né, para as decisões do ministro Dias Toffoli? Teve uma parte ali naquela nota que ele disse que, olha, basicamente ele disse que o STF não poderia ser atacado, basicamente disse que não poderia ser criticado, que estariam passíveis de investigações. Aí, alguns dias depois, o Alexandre de Moraes toma essa decisão, dá uma ordem, né, para a Receita Federal fazer uma investigação interna para ver quais eram os
os servidores que estavam acessando e tendo acesso quebrando os dados ali das famílias dos ministros, dos próprios ministros, dos familiares dos ministros do STF. Aí, logo em seguida, Alexandre de Moraes toma essa decisão devastadora, busca e apreensão, tornozeleira eletrônica, apreensão de passaporte, nitidamente, gente, tá? Segundo os vários juristas do Brasil, tanto de direita quanto de esquerda, diga-se de passagem, dizendo, olha, claramente abre precedentes para a gente interpretar que isso é uma grande intimidação, gente, tá? Num momento em que toda a imprensa, tanto de direita quanto de esquerda, estão massacrando o ministro Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli, dentre outras autoridades, esse escândalo do Master, esposa do Moraes, familiares, ou seja, principalmente, né, Moraes e família Moraes são os que mais estão sendo massacrados pela imprensa. Que o diga Malu Gaspar, Mônica Bergamo e Lauro Jardim. E Andresa Matais do Metrópolis. Eles estão massacrando, a imprensa está massacrando essas autoridades. Aí, Alexandre de Moraes, para reverter, gente, o foco tá tudo em cima da gente, vamos mudar o foco agora. Aí vai lá, toma essa decisão esdrúxula, segundo juristas aí do Brasil inteiro, e simplesmente foi para cima de servidores que estão fazendo o seu trabalho. Estão fazendo o seu trabalho. Inclusive, justificou que foi por engano. Eles não perdoam, gente, tá? Quem ousar, gente, tá? Ir para cima de um ministro da Suprema Corte, é isso que acontece. Então, abre um precedente muito perigoso. É basicamente uma ameaça. Não é nem uma intimidação, é uma ameaça. Não ouse avasculhar na vida de um ministro da Suprema Corte por qualquer motivo que seja, que nós vamos ver isso como um ataque à instituição e fazer o que eles fazem. É busca e apreensão, é tornozeleira eletrônica, é prisão e escambau. Que precedente perigoso, gente, se continuar dessa forma. Aí eu quero ver como é que a imprensa vai tratar todas essas decisões recentes aí dos ministros do STF, inclusive essa própria imprensa que está tentando aí derrubar esse monstro que eles mesmos criaram, né? É o que está aí amplamente nos principais jornais do Brasil. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Eu sou da seguinte tese: quem não deve, não teme. Por que que o Moraes está temendo tanto essa quebra de sigilo, vazamento de dados dele, da esposa, dos familiares lá, familiares de Dias Toffoli, Moraes, Gilmar Mendes? Por quê? Né? Quem não deve, não teme, mas parece que estão bem desesperados, né? Bom, parece até que tem culpa no cartório. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Vamos lá agora, o deputado Vitorino. Gente, o deputado Vitorino destruiu o Lula nesse vídeo, sem dó e nem piedade, ainda de quebra soltou uma bomba sobre Lula fora da eleição de 2026. Assistam com muita atenção que vocês vão amar esse vídeo, garanto pra vocês. Foram vários crimes, não foi apenas eleitoral. Eu vou ser amigo de Jair Bolsonaro e vou defender o nome de Jair Bolsonaro até a morte dele e a minha, porque foi o único presidente que não roubou nenhum centavo e está na cadeia. Nenhum centavo público. Vocês viram o desespero dos ilustres representantes do comunismo e socialismo? Eles tentam desentortar banana, chamar de narrativa, quando a especialidade da narrativa é da esquerda, né? Chegaram até a trazer aqui a minha participação, da qual eu me orgulho de cantar presidente Jair Bolsonaro numa churrascaria aqui em Porto Alegre. E eu tenho orgulho disso, porque o presidente Jair Bolsonaro é meu amigo. Onde quer que ele esteja, nesse mundo ou em outro, ele vai ser sempre meu amigo. Ele tomou a decisão de ser meu amigo. Ele me procurou como jornalista. Nós conversamos e tornamos amigos. Mas vejam, o desespero da esquerda é porque, na falta de argumentos, eles começam a puxar assuntos paralelos que não têm nenhuma relação. Para um pouquinho para pensar. Veja que se você está do lado certo, porque ontem eles disseram de que lado eles estão. Foram vários crimes. É, gente, amigo fiel é isso aí, tá? Em qualquer das circunstâncias, tá junto, tá firme, tá junto e não larga a mão. É isso aí, gente, tá? Mais uma vez, um belíssimo... Então, assim, gente, esse desfile do Lula, o que teve mais ali foram crimes eleitorais, segundo os maiores juristas do país. E agora, Lula vai estar nas mãos do ministro André Mendonça para desespero, gente, tá? Da esquerdalhada.